Boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez em nossa jornada de cura pela medicina espiritual, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. No programa anterior, falamos sobre oração, fé e milagres. Recebemos várias mensagens de nossos ouvintes que gostariam de ouvir novamente este programa sobre oração, fé e milagres. Lembramos a todos os ouvintes que é fácil acessar os programas anteriores. É só entrar na internet, no Google, colocar Rui Mercúrio, com Y, Rui, e no indicador acima, acessar vídeos. E vão aparecer todos os nossos programas gravados em vídeo. Pode também ser acessado no YouTube. Muito bem. Mas se nós falamos anteriormente em oração, fé e milagres, hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito curta, mas de um gigantesco significado. Esta palavra é cura. O que realmente significa esta palavra? Como sempre acontece, vamos estabelecer um paralelo comparativo entre o significado físico, material e até da ciência médica, com o sentido de cura no mundo espiritual. Cura na acepção física ou material de nossos informantes físicos, nossos sensores, visão, audição, olfato, paladar e tato. Neste universo físico, nesta dimensão material e física, o que também inclui-se cura no sentido científico da ciência médica. Cura para a ciência médica. Lembramos que, para a ciência médica, o ser humano é matéria. Corpo físico com células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. E também mente, quase sinônimo de pensamento e de comportamento. Cura aqui seria a restauração, ou a recuperação da saúde física e ou mental perdida. A ciência médica se preocupa com a doença, com o tratamento e, se possível, com a cura. Exemplo. Uma doença física, por exemplo, hepatite, um problema de fígado, uma infecção no fígado, uma pneumonia, uma infecção pulmonar, ou uma meningite, uma infecção das membranas cerebrais. Também se preocupa com a recuperação da saúde mental por um desequilíbrio ou desarmonia da mente, uma neurose, uma psicose, uma depressão, mania, fobia, síndrome do pânico, bulimia, anorexia, alcoolismo, dependência química, etc. Então, para a ciência médica, o foco é o tratamento da doença, se possível, a cura. E aqui, muitas doenças recebem, lamentavelmente, o rótulo de doença incurável. Embora a ciência médica evolui a cada dia, em seus recursos de diagnóstico e tratamento, quando a cura não acontece, esta mesma ciência tenta amenizar os sinais e sintomas da doença, tentando melhorar, mesmo que apenas um pouco, a qualidade de vida do paciente, amenizando os sinais e sintomas desta doença. Mas veja que fato marcante. Quando a ciência médica rotula uma doença de incurável, muitas vezes condenando o doente a um óbito iminente por impossibilidade total desta ciência médica, e se por um acaso acontece a cura de forma surpreendente ou milagrosa, a ciência médica rotula esta cura, este acontecimento de houve uma cura espontânea ou houve uma remissão espontânea
dos sinais e sintomas da doença, expressões que nada explicam. E a ciência médica evita usar a expressão "foi uma cura por verdadeiro milagre" ou "foi uma cura milagrosa". De como aconteceu esta cura do incurável. Sob esse aspecto material ou científico, se você não tem doença física nem mental, você não precisa de nenhum tratamento, porque não está precisando de cura. Os médicos evitam falar a palavra cura, já que esta promessa de cura é de imensa responsabilidade. E assim o médico vai se comprometer demais com seu paciente. E se o tratamento não resultar na tão esperada cura, estabelece uma relação constrangedora entre médico e paciente. Assim, os médicos insistem mais em falar no diagnóstico provável e no tratamento indicado ou terapia para amenizar os sintomas da doença. Para o médico, a cura é desejável, mas jamais será uma certeza. Mas mesmo que a ciência médica consiga esta cura, aqui a cura jamais será definitiva. E a doença, a mesma doença, poderá voltar, e é o que se chama de recidiva, ou repetição da mesma doença. Tudo isto é para você entender o significado de cura no mundo físico, material ou da ciência médica. Vamos agora para o significado de cura para o mundo espiritual, para a medicina espiritual, para o reino espiritual. Muito bem. Para o reino espiritual, nós temos 7 saúdes. Para a ciência médica, a nossa saúde é física ou mental. Então seriam 2. Mas para o reino espiritual, nós temos 7 saúdes. Então vocês vão de concluir que podemos ter 7 doenças. É mais ou menos isso, mas eu vou falar sobre cada uma delas. Antes, porém, vamos entender que, na ciência médica, você é corpo e mente. No reino espiritual, você é corpo, mente e espírito. Este espírito da medicina espiritual é o espírito com E maiúsculo. Pode ser entendido como sinônimo de Deus. Nós sempre adoecemos na mente, para depois a doença se manifestar no corpo físico. Então, a doença acontece antes na mente, a seguir no corpo físico. Na ciência médica, nós insistimos, somos somente corpo e mente. A ciência médica exclui o espiritual do ser. No reino espiritual, o que importa é o doente. No reino espiritual, ignora-se a doença. Para o reino espiritual, a doença não existe. A ciência médica pesquisa e tenta o tratamento da doença. O reino espiritual entende que o que importa é o doente. A doença não existe. O reino espiritual não criou a doença. Logo, ela não existe. O que existe é o doente. Isto equivale a dizer: Deus não criou a doença. Nós vamos ver depois quem criou as doenças. Vocês imaginam quem seja que cria cada doença. E para o reino espiritual, não existe a doença ou o doente incurável. Para a ciência médica, muitas doenças ainda são consideradas
Quando dissemos uma vez que a doença não existe, só existe o doente, alguns ouvintes e pacientes protestaram veementemente. Como se a doença não existe, que existe lá uma bactéria causando uma infecção, por exemplo. Então vejam bem, quase todos nós temos nos nossos pulmões bactérias da tuberculose, conhecidas como bacilos de Koch. Mas poucos de nós desenvolvemos a doença tuberculosa. A doença tuberculose, que é uma grave infecção com destruição e necrose de áreas pulmonares. E antigamente era um diagnóstico quase de certeza de óbito. A tuberculose pode também se espalhar pelos ossos, por exemplo, da coluna vertebral, causando o mal de Potts, que é uma osteomielite tuberculosa que destrói vértebras da coluna vertebral. A doença está lá, mas não se manifesta, a não ser em poucos pacientes. Para o reino espiritual, o que importa é o doente dessa moléstia. Para a ciência médica, o que importa é a doença tuberculose. Para o reino espiritual, o sentido de cura é muito mais amplo e total. Vamos falar da saúde no reino espiritual. Então, voltamos a falar de saúde no reino espiritual. Aqui no reino espiritual, consideram-se 7 saúdes. Isto são dados da revelação. Nós já dissemos a vocês que revelação é uma verdade transmitida a alguém pelo 6º sentido, o sentido extrasensorial, o sentido metafísico, ou sentido paranormal. Então, o 6º sentido fez esta revelação que nós temos 7 saúdes. Uma chama saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e até uma saúde financeira. Como para o reino espiritual só existe o doente e não existe a doença, vamos deixar bem claro, nós temos 7 saúdes, mas vamos falar primeiro excluindo a saúde espiritual e nós vamos justificar por quê. Então, podemos afirmar com veemência. Existe o doente físico, existe o doente mental, existe o doente emocional, existe o doente afetivo ou do afeto, existe o doente social ou da sociedade e existe o doente financeiro. E o doente espiritual? Onde se situa? É uma grande impropriedade falar em doença espiritual. O espírito que nos referimos escreve-se com E maiúsculo. Por quê? Porque ele é sinônimo de Deus. O seu espírito é o Deus que mora dentro de você, mais próximo que sua própria respiração. Veja como soa mal. Doença espiritual? Então quer dizer, Deus está doente? Não, não pode existir a doença espiritual. Deus não adoece. O espírito que mora dentro de você é sempre saudável, amoroso, sem medo, sem culpa, sem ódio, sempre jovem, alegre, feliz, nunca nasceu, é imortal, eterno, nunca vai envelhecer, sofrer, adoecer, ter incapacidade ou morrer. Esse é o espírito que mora dentro de você. Mas em nosso entendimento, doença espiritual seria ignorância espiritual, desconhecimento espiritual. Então, se você é 0 em conhecimento espiritual, pode-se considerar que você tem uma doença espiritual,
por desconhecer o espiritual do seu próprio ser. Mas continuando e repetindo, o princípio espiritual é: a doença não existe, só existe o doente. Também não existe o impossível, logo não existe o incurável. Então, cura no sentido espiritual tem que ser para nossas 7 saúdes. Cura para o doente físico, mental, cura para a ascensão espiritual, cura para o doente emocional, para o doente dos afetos, para o doente do social e para o doente financeiro. Veja como é difícil no conceito espiritual você se considerar um ser humano completamente saudável. Porque nossas 7 saúdes oscilam para mais ou para menos durante toda a nossa vida. Outro aspecto muito importante. A cura espiritual ela é total para nossas 7 saúdes. E por mais incrível que possa parecer, uma vez conseguida esta cura espiritual, você jamais voltará a ser doente. Então, a doença curada via reino espiritual é uma cura verdadeira e definitiva. Diferente da ciência médica, onde a cura pode ser considerada provisória. Não, aqui no reino espiritual, a cura é considerada definitiva e jamais a doença voltará. Você poderá perguntar, então cura espiritual serve até para o doente financeiro, para o necessitado em carência material? Sim, a provisão de seus recursos, a abundância para a sua prosperidade na jornada planetária estão nos planos de Deus para você. Importante também repetindo, não é estranho imaginar um Deus que cria doenças? Esqueça, pois, que Deus castiga e cria doenças. Isto é absolutamente falso. Deus não castiga e Deus não cria doenças. Então, quem causa doenças? Nós já dissemos aqui inúmeras vezes, o reino espiritual é o criador de todas as coisas. Você pode imaginar uma agulha, um texto sagrado, um helicóptero, um computador, um telefone sem fio, seja lá o que você imaginar, já está criado no reino espiritual. Então, alguns seres humanos são nomeados descobridores. Então, em vez de falar em invenções, a propriedade é vocês falarem em descobertas. E não usar o termo inventor. Thomas Edison não foi o inventor da lâmpada incandescente. Thomas Edison foi o descobridor da lâmpada incandescente. Einstein não foi o inventor da teoria da relatividade. Einstein foi o descobridor da teoria da relatividade. Entenderam? Porque todas as coisas estão criadas no reino espiritual. Mas se o reino espiritual é a representação do Deus vivo, as coisas ruins, as mazelas da vida, as tragédias humanas, não são criação do reino espiritual. Mas em se tratando de doença, somos nós mesmos que criamos nossas doenças. Vocês podem indagar, e eu também me indago, né? E as doenças congênitas, as doenças genéticas, as doenças de nascença? O bebê já criou essas doenças? Não, ele não criou essas doenças, mas essas doenças foram criadas pelos seus pais ou pelos seus avós. Há um tempo atrás, a ciência médica lançou uma droga chamada talidomida, há uns 20 anos atrás. Essa droga era uma droga para gestantes. Acontece
que os fetos gerados nessa época começaram a nascer sem braços, sem pernas, sem as mãos, sem os pés. Então, eles tiveram uma doença congênita, provocada por uma alteração genética por essa droga. Então, quem é o culpado dessa doença? A quem imputar culpa dessa doença causada pela talidomida? A mãe que tomou? O médico que receitou? O laboratório que fabricou? Seja lá quem for o culpado dessa doença, o doente, o paciente que vai carregar essa mutilação pelo resto da vida é o menos culpado. E ele que terá que carregar essa cruz de sofrimento pelo resto da vida. Entendam a filosofia que a doença é sempre criada pelo doente. Quando não, é criada por ancestrais ou por gerações anteriores à sua, que se transmite ou se transmitem às gerações futuras. Né? E quem são as maiores ferramentas de criação de doenças que nos assolam? Mais ou menos vocês já sabem isto. Vocês já devem saber a resposta. Quem são as maiores ferramentas de criação das doenças que nos assolam? A primeira ferramenta, o medo. Depois, a culpa. A culpa de agirmos mal, a nossa consciência de culpa. E depois, pelo desamor, pelo ódio, inveja, maledicência, e assim criamos todas as mazelas dos sofrimentos da vida, inclusive a dor, o sofrimento da dor, o envelhecimento, a incapacidade e até a morte. Para o reino espiritual, a cura de todos os males, eu disse todos, os males, a cura de todos os males já existe dentro de você. Esta revelação é de uma grandeza incrível, mas é verdade do reino espiritual. Vou repetir, pela importância. A cura de todos os males, o reino espiritual já criou, e a cura de tudo está dentro de você. Cura para o seu mal físico, mental, e também para você avançar no conhecimento espiritual. Cura para seu mal emocional, afetivo, social, financeiro. Para o reino espiritual, qualquer doença pode reverter em saúde. Nada aqui é incurável. O reino espiritual é o reino de toda, eu disse toda possibilidade. A oração, a meditação, a contemplação, a concentração, o isolamento são instrumento para a fé brotar, nascer. E esta é a ferramenta que faz o milagre de cura acontecer. Logo, se você puder agora gritar aos 4 cantos do mundo, eu sou saudável, é porque você é o ser total, definitivo, e agora você receberá a maior bênção, a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode receber, a cura total, e você receberá a insígnia de que você é um curado para sempre. Muito bem, nós não terminamos esse capítulo. Vamos falar novamente sobre ele, mas o tempo passou. Queremos lembrar vocês que, para maiores conhecimentos da medicina espiritual e da cura pela medicina espiritual, vocês devem acessar o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, na nossa clínica de dor, acessem www.ruicomymercurio.com.br. Se quiserem ouvir novamente nossas aulas, nossas palestras nesta jornada de cura, acessem o Google. E no Google coloque Rui com Y, Mercúrio, e no indicador de cima existe lá vídeos.
vocês cliquem nos vídeos e vão ver todas as nossas palestras gravadas. Muito bem. Podemos também participar de eventos, palestras, conferências, aulas, consultas, tudo sobre cura pela medicina espiritual. Tenham todos vocês uma boa noite. Convidamos para vocês ouvirem nosso próximo programa toda quarta-feira, às 21h30, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Muito boa noite e muita saúde.